Valendo, gravando. Hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025, e são 9 horas e 52 minutos. Mas a aula começou às 9h15, né? E aí eu pedi um prazinho aí de 10 minutos para eu poder esvaziar meu drive. E essa diferença é o que nós estávamos discutindo. Não precisava colocar a discussão inteira, mas eu estou repetindo, justamente para ficar gravado a preocupação de vários alunos, vários conversaram comigo, não precisa citar nome, sobre a quantidade de conteúdo da matéria de mecânica dos solos teórica, né, que tem tudo a ver com a prática que nós estamos fazendo, e a preocupação deles com relação à avaliação, com relação ao aprendizado e a quantidade de conteúdos. E como seria o correto, eu pedi para eles tratarem via SAI, porque via SAI chegará aos coordenadores, e os coordenadores é que tem como tratar disso com o planejamento pedagógico, a coordenação pedagógica, que, em termos hierárquicos, está, né, acima de mim. Então, essas decisões partem por lá, mas realmente eu concordo que a matéria de mecânica dos solos teórica é uma matéria muito pesada, com muitos conteúdos. Tá certo? Queria deixar aqui registrado, porque foi feito antes do início da gravação. Muito bem, sejam bem-vindos todos. A aula passada, eu acho que ela rendeu muito, mas muito, porque vocês trouxeram muitas contribuições, muitos questionamentos que fazem com que o professor fale de conteúdos que talvez ele não se lembraria de falar e são importantes. Então, eu repito, a participação de vocês será sempre muito bem-vinda. Tanto nas aulas teóricas das segundas-feiras, que não valem presença, tá? É bom falar aqui, porque aqui está a maioria. Nós estamos em 81 alunos, 82 pessoas, fora eu, 81 alunos. As aulas de segunda-feira não valem presença, são aulas simplesmente para tentar florear sobre o conteúdo que é extenso, certo? Beleza? A Vanessa pergunta assim, bom dia. Como será a comprovação de presença hoje? Minha aula era para 9h30. Vanessa, 9h30, não entendi. A sua, tal qual a aula passada, o registro Google Meet vai registrar para mim todos que estiveram na reunião e o prazo, né, o tempo de permanência da reunião. Essa é a forma, a maneira de registrar sua presença. A aula realmente era 9h30, eu entrei um pouco mais cedo, porque eu queria conversar com vocês, eu precisava limpar meu drive, né? Então eu falei errado, a aula não é 9h15, não. 9h15 eu coloquei o meu despertador para entrar. Na verdade, a aula começava 9h30, tá certo? Beleza? Eu quis entrar um pouco mais cedo, tinha gente na sala de aula, e a gente foi conversando. Não precisa ser SAI, Flávio. Pode ser mensagem lá no comunicação. E, por favor, mande seu nome completo e o e-mail, muito importante, e o e-mail que você estava na primeira aula, tá? Ô, pessoal, quem vai me mandar, quem vai me mandar, tira dúvidas, o César, que já mandou, desculpa, eu esqueci o nome de uma aluna também que se queixou da presença. Se vocês já mandaram mensagem, volta lá na comunicação, na mensagem, manda uma segunda, que ela junta as duas, falando o nome e o e-mail que vocês entraram, tá? Porque às vezes você entrou com um e-mail, uma conta diferente, eu não consegui entender qual conta era. Se você mandar um e-mail, fica mais fácil de achar a conta. Fechou? Valeu? Muito bem, muito bem. Bom, nós vamos começar com a nossa primeira prática de hoje. E a primeira prática, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós fizemos identificação, granulometria. A prática 3, agora nós vamos fazer os limites de Atterberg. Atterberg. O nome é difícil de falar, né? Um sueco. Se não me engano, um sueco.
Deixa eu descobrir aqui o que ele é para não falar bobagem. Atterberg. Nacionalidade. Sueco, realmente. Eu deduzi pelo nome, eu não deduzi errado. Esses limites, o que eles nos diz? O que nos dizem? Tá? Eles nos dizem o seguinte: quais são os dois limites laterais, esquerda e direita, nos quais o solo se comporta como plástico? O que é o solo se comportar como plástico? Sabe as equações que nós trabalhamos? Aquelas equações de compactação. Nós não vimos ainda a equação de compactação, vocês vão ver. Mas todos aqueles índices físicos, eles, como tudo na física, eles têm validade dentro de um determinado limite de comportamento. É assim em estruturas metálicas, estruturas de madeira, estruturas de concreto armado. Você consegue prever o comportamento, você consegue dimensionar dentro de um determinado nível de comportamento da estrutura. Porque a partir disso, nós não temos o controle total, nós não temos a assertividade, vou melhorar, dos cálculos quando são feitos dentro de determinado limite. E no solo, esse limite é enquanto o solo tem comportamento plástico. Me desculpe. Aí vocês vão me perguntar, beleza, então eu tenho que saber quais são esses limites, pô. Então, quais são esses limites? O comportamento plástico e se encerra no limite de liquidez e começa no limite de plasticidade. Quando eu saio para fora, saía para fora, né? Quando eu saio do limite de liquidez, o solo vira barro. Quando eu saio do limite de plasticidade, o solo resseca e racha. Então, por exemplo, em pavimentação, que é onde onde as obras são de valores mais vultuosos, né? Os custos para pavimentar, fazer uma estrada são muito grandes. Nesse caso, o DENIT, por exemplo, o IPR 719, gente, meu Deus, desculpe mais uma vez, o IPR 719 preconiza que o solo, ao ser compactado, ao ser trabalhado, tem que estar dentro desses limites, tá? Então, sem mais delongas, para eu desengasgar aqui, tomar uma água, vamos ver o primeiro vídeo, que é a prática de limite de liquidez. Vamos lá. Essa prática, não posso deixar de dizer, essa prática são dois vídeos, mas que compõem a mesma prática, que são os limites de Atterberg, tá? César, beleza. Pararam, 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 pararam. Muito bem. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Clay. Olá, bem-vindos novamente. Novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui nas nossas práticas de mecânica dos solos. E essa prática ela é dividida em dois experimentos. Vou começar o primeiro experimento. A prática em si chama-se limites de Atterberg. Para que servem os limites de Atterberg? Para determinar qual é o teor de umidade máximo e mínimo para que o solo se comporte plasticamente.
tá? Então, ele consiste no limite de liquidez e consiste no limite de plasticidade. A primeira prática que nós vamos fazer agora é o limite de liquidez, né? Ou seja, o teor de umidade, o qual, se a gente avançar, o solo se comporta como lama ou tende a se comportar como líquido, tá? Se liquefaz. Então, para esse experimento, nós precisamos de quê? Essa cápsula já havia sido tarada, tá? Então, nós precisamos aqui de 70 gramas de solo. Este solo, 70... Pessoal, nas minhas anotações, e isso não implica em dizer que está correto, nas minhas anotações eu não havia passado, mas a Daniela está falando de 25 golpes, sim, é 25 golpes, tá? Eu achei que eu tivesse... tá. Eu achei que eu tivesse só falado do LL no final. Só falei. Eu só falei, Daniele, porque ia cair questão para vocês, né, no AVA, sobre LL. Então, eu dei uma adiantada para que vocês pudessem ajudar vocês a responder as questões, tá certo? Então, ok? Beleza. Vou voltar ao vídeo. 70 gramas. Ele foi passado aqui, ó, na peneira 0,42. Então, eu peguei o solo que nós já estávamos utilizando, que foi quartejado, que foi seco, em estufa. Peguei esse solo e passei ele na peneira 0,42. Da peneira 0,42 eu fui tirando até eu ter aqui uma quantidade de 70 gramas de solo. Muito bem. Então, 70 gramas de solo passado na peneira. Eu tenho esse aparelho que é chamado de aparelho Casagrande. Ele é aqui, né, o senhor do teste, é o mais importante aqui do nosso experimento. Leva o nome de um engenheiro brasileiro, né? Então, aparelho Casagrande. Eu tenho aqui um becker com água destilada. A quantidade de água no becker não importa, ela é mais do que suficiente para a gente fazer nosso experimento. E eu tenho aqui pequenas cápsulas, as quais, à medida que o experimento for acontecendo, vocês vão entender, eu vou retirando fragmentos desse solo do aparelho, de dentro da concha do aparelho Casagrande, para determinar o teor de umidade deles. E aí, por celeridade, a gente tem duas maneiras de determinar o teor de umidade, né? Nós temos como determinar na estufa, a 105 graus, por 24 horas, ou então a gente pode usar o fogareiro, que é um processo mais célere, mais rápido. Então, a favor da celeridade, neste caso, nós vamos usar a estufa, tá? Então, o solo está seco, ou deveria estar seco na estufa, é óbvio, né? Eu falei na última prática, mas é óbvio que ele absorve a umidade do ambiente. Casagrande, esse equipamentozinho aqui, ó, é chamado de cinzel. Ele serve para fazer ranhuras na amostra de solo e serve para calibrar a concha. Uma vez que a concha, ó, ela serve para dar golpes contra uma superfície maciça e esses golpes provocam uma vibração no solo. E essa vibração é que vai fazer com que o solo que eu vou promover uma abertura nele, uma evaginação, que essa abertura se feche, tá? É através da vibração. E a altura do golpe da concha tem que ser calibrada por este cilindro aqui, ó, na ponta do cinzel, tá? Então, se você ver, ó, o cinzel está na altura máxima de queda, encaixa exatamente a concha aqui, ó. Pode ver que a manilha ficou leve. Então, é isso que está acontecendo, tá? Também é necessário uma seringa para eu medir a quantidade de ml, né? Uma vez que o becker aqui, ele tem uma quantidade a mais. Eu não sei se eu falei, mas lembrando que eu tenho água destilada, tá? Muda muita coisa em fazer com água comum, desde que ela não esteja cheia de cloro, não. Mas como a gente está num procedimento prático, específico, dentro de uma academia, da universidade, nós estamos seguindo a risca e usando aí a água destilada. Eu tenho este outro aparato aqui que ele é chamado de mão de grau.
ele serve para macerar o solo. Eu estou usando aqui, se vocês forem ler o roteiro, vocês vão ver que essa tigelinha que a gente usa, pede-se de porcelana. A gente, por experiência aqui, usa essa emborrachada, que é mais fácil de você trabalhar o solo aqui dentro. E o que eu vou fazer? Vou colocar solo, vou adicionando água, vou homogeneizar o solo com a mão de grau, até que ela estiver num ponto que eu possa colocar no Casagrande. Eu acho que o escopo é esse, e à medida que eu for realizando o procedimento, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou narrando para vocês à medida que eu for realizando esse procedimento, tá? Eu sei que quando o plano está aberto não dá para ver a balança, mas num plano fechado, vocês podem ver que essa balança tem tamanha precisão que à medida que eu falo ela vai variando aqui. Mas essa variação é porque eu estou aqui conversando perto dela. Se ela estivesse dentro de uma cúpula, ela estaria mantendo os 70 gramas de solo. Beleza? Então vamos lá. Vou passar esses 70 gramas de solo para a minha... Vou zerar ela aqui. Para a minha vasilha, meu recipiente. E o processo, se você for seguir as medidas laboratoriais, estima-se que entre uma coleta de concha e outra, você incremente aí de 2 a 3% de massa em água. Lembrando que a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu for falar que eu preciso de 1 grama de água, é a mesma coisa que 1 ml de água. Beleza, vamos lá. Como eu tenho aqui 70 gramas, eu sei que por o solo está muito seco, se eu colocar 3%, 3 vezes 7, 21, vai dar 2,1 ml de água, esse teste não vai chegar onde eu quero. Então, apenas da primeira vez, eu vou acrescentar um pouco mais de água na nossa quantidade de solo. Então, vou colocar aqui, vou começar com 5 ml para que não desande. E se for necessitando, eu vou aumentando. Então, para isso da seringa, né? Eu tenho aqui 5 ml. Vou colocar os 5 ml aqui na nossa cápsula e vou mexer. Assim que eu homogeneizar, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Ó, ele estava muito seco, né? Então, foi pouca quantidade. Mas mesmo assim, vamos lá. Enquanto eu vou mexendo, eu vou falando, o objetivo dessa prática é determinar o teor de umidade referente a um fechamento da nossa cava aqui para 25 golpes. Então, eu vou fazer 5 vezes, 5 repetições do mesmo experimento. Então, por isso que eu vou aumentando a quantidade de água que eu vou colocando nesse solo, tá? Para quê? Para que o número de golpes necessários para fechar seja cada vez menor. Então, o ideal é que eu comece lá perto dos 40 golpes para fechar, vá diminuindo 30, 20, 10, e aí depois, por um processo de interpolação linear mesmo, eu consigo determinar qual o teor de umidade para 25 golpes. Vocês vão entender melhor quando a gente fizer. Eu ainda acho que ele está muito seco. Consegue dar um close, por favor? Eu ainda acho que ele está muito seco. Então, portanto, eu vou inserir aqui mais 2 ml de água, tá? 2 ml de água. Da onde eu estou tirando esse valor de 2 ml? Prática mesmo. De ver a textura do solo e ver como ele está se comportando. Não se preocupe com essa quantidade de água. Saiba apenas que o recomendado depois do primeiro experimento é que você acrescente de 2 a 3% de massa em quantidade de água. Agora sim ele já começou a dar uma pega e começou a formar aqui uma espécie de barro, né? Começou a ter coesão, no efeito químico que
que faz com que o solo grude desse jeito é chamado de coesão. Beleza. Misturou-se. Agora nós vamos colocar esse carinha aqui na nosso aparelho Casagrande. Cadê o que eu preciso para o Casagrande? Aqui, minha espátula. Obrigado. Então, com a espátula, eu vou chegar mais para trás aqui para me facilitar a minha vida. Vou colocar meia concha aqui de solo e vou compactar ele e fazer um rasgo, uma ranhura, promover uma ranhura no centro dele, como vocês vão ver. Aí nas próximas vezes eu não preciso ficar narrando assim tão detalhadamente o que está acontecendo, né? Vejam que esse solo ainda está meio seco, ó. Não como ele era, né? Naquele estado in natura dele, com os grãos totalmente dispersos. Aqui eu já consegui que eles tivessem ligação, né? Entre eles, ó. Não tem problema esse solo que está caindo fora, ele não vai fazer diferença para nós, pela quantidade que foi colocada aqui. Ó. Ó. Pronto. Agora eu venho para o cinzel e abro uma crosta dentro dele. E ainda termino de fazer uma ranhura. Isso daqui não vai ser possível de vocês observarem. Por conta do close, do fechamento da câmera. Mas eu tenho que fazer uma ranhura de tal modo que eu, daqui de perto, veja o fundo, que eu veja o fundo da concha. E eu vou agora começar a contar o número de golpes que são necessários para que esse solo comece a fechar, tá? Para que feche essas ranhuras. Vamos ver se esse teste vai ser válido, né? Se ele estará maior de 10 ou menor do que 40 golpes para fechamento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Já passou. Preciso de mais água. Então, só me provou aqui que a quantidade de água que eu preciso é maior do que a que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso daqui, essa quantidade de solo para cá e vou adicionar mais água. Vou pegar essa seringa menor. Vou colocar o que? Mais 3 ml? Mais 3 ml de água, tá? Dividir ele bem onde o solo está mais seco. E vamos lá.
Esdras, pode ser meu processador também, como eu te falei, esse computador é um decano, né? Pode ser o processador, e aí eu vou mexendo em outras abas, ele vai travando. Eu vou ficar quieto, vamos ver se eu quieto ele vai travar. Mas depois eu mudo o próximo vídeo, eu mudo a configuração dele. Beleza, professor, tranquilo. Valeu. Pronto. Vamos lá de novo. Tem 43 golpes, eu não sei se é possível ver. Ó, ele fechou lá no meio. Ó. Deslizou, digamos assim, né? E bem no lugar onde ele fechou, eu vou tirar agora, vamos anotar primeiramente, 43 golpes. Vou tirar uma quantidade de solo, cápsula 1 DLL, vou tarar ela primeiro. E vou tirar uma quantidade de solo para determinar quanto de umidade aqui em percentual eu tenho. Qual é o teor de umidade que está nessa amostra. Então, primeiro eu vou tarar, assim que eu tarar eu coloco a quantidade ali naquela primeira cápsula para levar para o fogareiro e secá-la. Só um minuto que essa balança ela é realmente demorada. Importa a quantidade? Não, não importa. Importa eu saber a massa que ela tem aqui enquanto úmida, depois a massa depois de seca. Então, como eu já tarei a cápsula, o que tem aqui é simplesmente solo mais água, solo úmido. Então, para a primeira cápsula, né, a número 1, nós fechou com 43 golpes. Eu tenho aqui solo mais água, eu tenho, deixa eu parar de variar, 6,67 gramas. Pronto. Isso vai para o fogareiro depois. Volto para cá, coloco mais água, agora eu vou de 3 em 3%. E agora nós vamos repetir esse teste de maneira acelerada, não preciso ficar narrando mais e contar quantos golpes para fechar em cada uma das fases à medida que eu acrescento água.
De novo, agora 35 golpes, eu não consigo mais ver o fundo, tá? A parte dourada do fundo. Então, 35 golpes, fechou a segunda. Cápsula 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pronto. Tarô. Bem no ponto que fechou, eu vou tirar um pouquinho para fazer o teste de umidade. Estabilizou em 7,94 gramas. Repete-se o processo. Agora a consistência já vai ficando barrenta, né? Ele vai ficando uma cor bem mais amarronzada, um marrom mais claro, tendendo a um marrom mais claro, ficando uma cor de barro. Que é o que se espera, né? A gente está tentando fazer exatamente isso, né? Fazer ele virar lama, fazer ele virar barro. Esse é o objetivo nosso. Então nós estamos conseguindo. Trinta golpes, ó, é o que aconteceu com ele. Agora ele fechou mais aqui na frente, né? Deixa eu marcar. Aqui, ó, 30 golpes. Olha o que aconteceu com ele. Fechou aqui na frente. Então, vamos de novo. Esse é o 3. Então, eu tenho 30 golpes. E vamos solo mais água. 3. Cinco 5,88 gramas. Lembrando, não interessa se foi mais ou menos que as outras cápsulas, o que interessa é o teor de umidade. Então, não estou preocupado em que a primeira foi 6,67, depois 7,94. Não, não é essa a minha preocupação. Mais 2 ml. Como eu estou com medo de desandar, eu vou colocar 1,5. Porque no começo eu coloquei mais água, né? Então, 1,5 ml.
possível mostrar a consistência? Olha o jeito que ele está ficando já. Todo barroso, né? Então, é isso aqui que está acontecendo quando eu estou colocando mais água. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez fechar aqui o Casagrande, encher a concha e ver como que ele vai se comportar. Já deu para perceber, né, que quanto mais água, a tendência é fechar com menos golpes, né? E isso está se provando aqui na nossa prática. E esse é o objetivo da prática, né? Provar o que a gente fala lá na teoria. Fica bem mais fácil de moldar, ó, fica muito mais rápido para moldar. Eu passo esse último equipamento, esse último cinzel aqui, é para limpar o fundo mesmo, para conseguir enxergar o dourado da concha, né? Que aí fica até mais fácil de observar o fechamento. Ele fica com espaço e a gente observa. Então vamos lá. Ó, dá para observar aqui? Eu parei com 18, fiquei com medo de ter fechado, mas tive certeza, ó. Entre essas duas marcas, ele fechou. Então, paramos com 20 golpes. Então, 4 deu 20 golpes. 4. (6,49 gramas). Aí a medida que eu falo vai variando, né? Mas 6,49. Pronto. O último ponto dos 5, voltar e agora colocar mais 2 ml de água. Porque esse ponto não tem problema se ele desandar. Vocês vão entender o porquê na hora dos cálculos. Na verdade, o ideal não é que ele desande, né? Mas eu já tenho um limite superior e um inferior. Agora já ficou de novo difícil de moldar por conta do tanto que ele está mole. Já me dificultou para moldar.
Antes estava fácil, rápido. Agora já não tanto assim. Olha o que aconteceu com 12 golpes. Fechou quase todo, né? Não fechou em um ponto igual aquela hora. Fechou quase todo com 12 golpes. Claro, né? Ele está tendendo a ser uma lama, ele vai cada vez suportar menos vibração, né? Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Nós aqui utilizamos 70 gramas de solo para fazer esse ensaio. Em muitos laboratórios, eles enchem a colher, a concha toda, né, usando o triplo. E aí, isso há alguma alteração no teste, no ensaio? Não. Em obras de terra, eu não sei especificamente qual vai ser a matéria, agora está havendo uma união de grades aí, né, de currículos, mas o colapso da estrutura de solo por encharcamento, ele tem a ver com a altura da camada, não com o comprimento. Então, quais são as variáveis que implicam aqui no fechamento? É a espessura da camada que está fechando, certo? E a altura da concha para dar o golpe. Por isso que eu não me preocupei em monitorar se estava exatamente na metade, se estava um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas sim sempre delimitar a altura em função da concha. Aí eu sei que eu estava trabalhando sempre com a mesma altura, tá certo? Uma vez que o deslizamento depende, se vocês forem estudar pelo método de taludes infinitos, pelo método de Kuhlmann ou pela teoria do empuxo de Terzagh, tudo varia em função da altura e da vibração. Bom, então, nossa quinta vez, nossa quinta experimentação, nós fechamos aqui com 12 golpes e, como é de praxe, vamos tarar aqui a cápsula e determinar o teor de umidade deste cara também. Uma vez que você, enquanto aluno, enquanto ela tara aqui, você já pode ir pensando, né? O que tem que acontecer com o teor de umidade? O teor de umidade da primeira tentativa, né? Da primeira tentativa não, da primeira vez que nós rodamos o experimento, para a quinta vez que rodou o experimento, o teor de umidade ele tende a subir, ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, é algo assim que vocês já devem estar aí na cabeça de vocês confabulando. Zerou. Vamos lá. Como fechou em quase todos os lugares, aqui fica fácil tirar, não tem um ponto específico. Lembrando que, eu não sei se eu falei, acredito que sim, mas só para reforçar, o local que você tira para determinar o ponto de umidade é o local aonde fechou, tá? — 10,47 gramas. Beleza. Agora nós vamos encerrar esse pedacinho aqui, dar uma limpada na bancada, levar para o fogareiro e assim que a amostra estiver seca, nós voltamos e pesamos novamente para determinar a massa. Aqui nós temos massa de solo mais água, aí nós teremos massa apenas de solo. E aí a gente consegue determinar o teor de umidade. Beleza? Até agora mesmo. Bom, fomos para o fogareiro, secamos, aproximadamente 15 minutos, né, nesse intervalo aí nós esperamos. E eu havia pesado somente o solo, né? Porque eu tirei a tara das cápsulas. Então, como eu não considerei as cápsulas, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar. Se eu tivesse pesado solo mais
cápsula mais solo mais água, ou seja, cápsula mais solo úmido, eu poderia simplesmente voltar cada uma das cápsulas para a balança e tirar a medição. Como eu não pesei as cápsulas, simplesmente solo mais água, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar, certo? Vou tarar essa cápsula auxiliar para que eu tenha simplesmente a massa do solo. E agora, massa do solo sem água. Então, eu vou ter simplesmente solo e aí a gente vai poder determinar o teor de umidade. Esperar ela tarar. Ela tá quente, é por isso que eu tô pegando com esse pegador, tá? Nós não aguardamos ela esfriar a temperatura ambiente. Como está tarado, 5,68 gramas. Essa é a 1. Ela era 6,67, passou para 5,58. 5,68. Eu fico conversando, fica variando. Então, vou jogar isso fora, que não me interessa mais. Vou para 2. Pronto, 2. Não preciso tarar de novo, é a mesma cápsula, né? 6,7. 6,7 gramas. Quatro ponto 82. Cinco ponto 17. Oito ponto 38. Bem, com isso nós encerramos a parte prática mesmo e agora fica só a parte dos cálculos, né? Onde eu devo determinar o teor de umidade de cada uma dessas amostras. Lembrando que o teor de umidade, a equação do teor de umidade é igual a massa seca dividido pela massa total, ou seja, massa de água mais massa de solo, né? Segunda pesagem dividida pela primeira pesagem, já simplifiquei a vida para todos, e o resultado disso multiplicado por 100, então a gente vai ter aí um teor de umidade em percentual. O que me interessa é o teor de umidade, que nós não conhecemos, referente a 25 golpes. E aí vocês vão me dizer, mas não houve 25 golpes. E assim, raramente há, né? O que nós tivemos foi 43, 35, 30, 20 e 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teor de umidade do terceiro teste em que fechou com 30 golpes, vou pegar o teor de umidade do quarto teste que fechou com 20 golpes e eu vou ter um limite superior e inferior. Se eu tenho dois limites e quero determinar um valor intermediário a eles, crendo que nós estamos tratando de uma equação linear, eu posso fazer uma interpolação linear.
Para essa interpolação, eu determino X, que é o valor da umidade, que referia-se na estimativa a 25 golpes. Tá certo? Esse é o valor do LL, ou limite de liquidez. Tá certo? Para continuar os limites de Atterberg, lembra que eu falei que era um limite superior e um inferior, né? Nós fizemos o LL, agora nós precisamos do LP. LL é o valor do qual a umidade que faz com que o solo comporte-se como líquido. E agora, qual que é o valor limite ou inicial que faz com que o solo comporte-se como rígido, né, quebradiço? A gente determina através do LP, limite de plasticidade. Vamos arrumar a bancada aqui e vamos passar para o ensaio do LP. Muito bem, muito bem. Teor de umidade pode ser peso da água dividido por peso do solo seco vezes 100, ou peso do solo seco dividido por peso total vezes 100. Primeira opção. Teor de umidade é peso de água em relação ao peso do solo seco, tá? E se você quer em percentual, depois você multiplica por 100. Fechou? Deixa eu voltar para aqui. Só um minuto. Para todos. Voltei. Diga, César. Professor, você acha que convém nós já passar para o outro link ou o professor já continuar a explicação? Convém. Nós vamos para outro link nesse exato momento. Boa, César. Eu estava esquecendo, você acredita? Pessoal, senão a gravação fica grande demais, está aberto o link, podemos migrar para o próximo link, tá? Estou encerrando a gravação, aguardo vocês no link 2. Quando a aula é boa demais, professor? Tá, obrigado. Agradecido. Quando a aula é boa, a gente acaba esquecendo. Agradecido. Obrigado. Já não, estou indo para o link 2.